Aproveito para dizer que somos espíritas, porque de certa forma, hoje, carregar este título é até chique, porque nós estamos no cinema, por exemplo. Os livros espíritas, vez ou outra, aí se destacam entre os mais vendidos, nos rankings de diversas instituições. Então é muito bom hoje, muito fácil ser espírita, naquilo que nós poderíamos dizer do assumir-se espírita. Mas o desafio de ser um verdadeiro espírita, na acepção que Kardec coloca, daquele que se transforma moralmente, daquele que luta por vencer as suas más inclinações, continua sendo difícil. E é com esse intuito que nós aqui estamos hoje para refletir. Eu agradeço a oportunidade também de expor ali algumas obras, dentre elas um livro que eu tive a honra de participar como autor, chamado Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, um livro lançado recentemente, que tem a participação, nós somos 24 autores. Além de mim, nós temos aqui o Haroldo Dutra Dias, o André Moreira, o Simão Pedro de Lima, Raul Teixeira, Arthur Valadares, temos a Ivana Heister, aqui também de Goiás. Então é um livro que traz aí novas reflexões, que a doutrina nos possibilita ter a respeito de várias parábolas. Então toda a renda arrecadada com estes livros que nós trouxemos será destinada então para a construção da sede própria do Grupo Espírita Leon Denis em Uberlândia. Certamente a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da terra, reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. A instrução foi estendida, as instituições foram melhoradas. Todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Nesse ponto, o mundo parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao seu bem-estar seus interesses morais. Muitos que ouvem essas palavras podem pensar, podem imaginar que elas foram escritas talvez esta semana, talvez nesta década, no máximo na década passada. Mas essas palavras foram escritas em 1890 por Leon Denis e colocada no livro Depois da Morte, num capítulo intitulado A Crise Moral, que é o tema que o Cleonaldo me pediu que fizesse na noite de hoje. E eu, que sou um apaixonado por Leon Denis, eu tenho que dizer, tenho que colocar um termo negativo para dizer que, infelizmente, Leon Denis está atual. Eu gostaria muito de dizer que Leon Denis estivesse atual em outras passagens, em outras reflexões, e de dizer que esta aqui, por exemplo, ela estava inserida apenas no contexto da época, e dizer para todos nós que nós já superamos todas essas questões, e agora, além do progresso material e intelectual, nós poderíamos afirmar que o progresso moral é notório em todos nós que habitamos este planeta. Mas é importante então que, apesar dessa infeliz atualidade da colocação de Denis, é imprescindível que nós reflitamos com ele para compreender um pouco dos motivos em que nós ainda vivenciamos, em 2019, esta crise moral que vem se arrastando ao longo dos séculos. Mas antes de chegar no seu aspecto moral, é bom buscar algumas palavrinhas colocadas por Leon Denis, porque já naquela época ele constatava de maneira muito forte, muito intensa, o progresso intelectual. Pouco tempo antes, Paris era considerada a cidade-luz,
os avanços da intelectualidade, aqueles homens notáveis que marcaram a história, que até hoje nós nos debruçamos para compreender tantas conquistas, graças à inteligência daqueles indivíduos da época, ainda hoje nós podemos dizer que estamos avançando a passos largos nesta questão intelectual. As crianças de hoje, elas de fato aprendem, assimilam as coisas mais rapidamente, têm maior facilidade para reter conteúdo, para reter o aprendizado que nós passamos a elas. Não é muito raro observarmos as pessoas que já vivenciaram aí 1, 2, 3 gerações dizer que as crianças de hoje são mais espertas que as crianças de 20, 30, 40 anos atrás, no seu aspecto intelectual. E se observarmos, me parece que até a própria questão fisiológica, o próprio corpo, parece que ele vem se modificando, ao ponto que a gente via as crianças que nasciam há 20, 30 anos e observava que aquela criança só abria o olho depois de alguns dias. Hoje em dia a criança já nasce com o olho aberto. Ela saía do hospital no famoso coeiro, coitada, parecendo uma múmia amarrada, enfaixada. Aquilo ela ficava uma semana, porque não mexia nada. Hoje ela já sai, minha filha mais nova, tem 8 anos, sai do hospital de vestido, já com a orelhinha furada, com brinco, rindo, lacinho, parecendo uma boneca. Não, parece que as coisas, eu digo, daqui a pouco eles vão nascer e vai pedir um telefone, porque com poucos meses de idade, eu tenho uma sobrinha afilhada que fará 1 ano de segunda-feira. Ela, portanto amanhã, eu estou fora do tempo aqui, ela já com menos de 1 ano, ela passa o dedinho na tela do telefone e a coisa meio intuitiva, ela já começa a apertar alguns botõezinhos e a gente fica abismado em como nós estamos avançando intelectualmente, como nós estamos progredindo em vários aspectos, e graças a esse progresso intelectual é fácil observar o progresso material, que ele é consequência do primeiro. Observar o avanço da medicina. O Leonardo falou aqui da relação profissional que ele tinha com meu pai, e eu realmente desde criança ia lá no cerealista, e lembro-me de maneira muito nítida quando meu pai, ali no início da década de 90, eu era quase um bebezinho ainda, só que não, o meu pai fez um consórcio para comprar um fax, porque não era assim, vou comprar um fax ali, você tinha que fazer um consórcio, você tinha que planejar aquilo. E quando ele comprou o fax, meus amigos, a gente fazia uma janta para comemorar a compra do fax. Era um negócio que merecia destaque na família, e a notícia corria o boato. Nossa, o Jordelei comprou um fax. Nossa, vamos lá ver como o fax funciona de perto. Era um negócio revolucionário, eu ficava por entender. Tinha um setor de cerealistas ali, e o vizinho do meu pai também já tinha um fax. E meu pai me falava assim: meu filho, você já viu isso aqui? Eu falei: o que, papai? Ele falou: vou colocar uma folha de papel, vou ligar para o Rock, o Rock vai dar o sinal e essa folha vai sair igual do outro lado. E eu pensava: como que o papel vai entrar no fio e sair do outro imóvel? Não tem condição. E eu falava: pois bem, você vai ver. E meu pai ligava no vizinho, sem precisão, era só para mostrar que era possível. E ligava, mas até que dava o sinal era uma festa, porque aí a musiquinha já encantava, aquela musiquinha do sinal. Aperta aí, enviar. Ele apertava, eu corria no vizinho, a folha saía, e a gente via aquilo e pensava: meu Deus do céu, nada vai superar o fax. Isso tem 20 anos. E eu pergunto: cadê o fax? Me desculpe se alguém ainda usa, mas normalmente o fax já virou peça, já virou artigo de museu. Eu estou falando de algo que revolucionou as relações há 20 anos. E a gente precisa pensar: o que eu uso hoje que daqui a 20 anos não vai existir mais? Porque na época o fax era insuperável.
os aparelhos de telefone. Lembro-me também dessa mesma época, talvez um pouco antes, do meu pai chegar em casa com o famoso Motorola tijolão. Aquilo era o orgulho da família. Aquele aparelho, você abria a tampa, puxava a antena e falava, mas tinha que falar rápido porque era muito caro a ligação. Aí pouco tempo depois veio aí, quem não se lembra, da Oi, que lançou um aparelhinho branco em que você falava de Oi para Oi de graça durante 31 anos. Tem gente falando até hoje de graça de Oi para Oi. É impressionante. Aí foi o auge do romantismo, né? Que se o namorado e a namorada tivesse Oi, aí era 1 hora, 2 no telefone, sem se preocupar. Mas se o outro tivesse um aparelho de outra operadora, aí continuava caro o preço. E a gente então encurtava. Até que o brasileiro tem que ser estudado. O brasileiro descobriu que se você ligasse para alguém de outra operadora e falasse em até 3 segundos, você não pagava a ligação. Vocês lembram disso? E aí você ligava para alguém, e aí, como é que você está? Está tudo bem? E desligava. Aí o outro acolhia a informação, ligava de volta, eu estou bem também, como é que está o papai? E desligava. E ficava 3 segundos para um lado, 3 segundos para o outro. Mas a tragédia mesmo era quando você desligava, olhava para a tela e dava 4 segundos. Putz, paguei. Se eu soubesse, tinha ficado até 1 minuto pelo menos, então, né, aproveitava a ligação. Então nós vivemos tudo isso. Talvez alguns não. E hoje, esse aparelho que nós carregamos nas mãos, ele serve para tanta coisa, e o que nós menos utilizamos, talvez seja para falar no telefone uns com os outros. Aqui tem calculadora, tem agenda, tem bloco de notas, tem mapa, tem jogo, tem serviço bancário, tem filmadora, tem gravadora, tem localizador, enfim, uma série de coisas reunidas num aparelho em que a gente fica cada vez mais dependente dele, mas isso não é de toda forma um problema. A questão é como utilizá-lo para o nosso benefício, para o nosso progresso. E a gente tem que compreender esses avanços, todas essas questões, para entender que os Espíritos dizem que o progresso intelectual, ele precede o progresso moral. Então, de certa forma, esse notório avanço da intelectualidade não está de todo errado, faz parte. Mas nós vivemos uma época, assim como me parecia ser a de Leon Denis, em que muitas vezes temos a sensação, equivocada é claro, de que o progresso moral parece recuar. E aí, para a gente entender o que está acontecendo, é necessário olhar com muito cuidado para a parábola do trigo e do joio. Porque essa parábola, de maneira resumida, ela vai nos dizer que um homem foi lá e semeou o trigo. Quem tinha a tarefa de cuidar da plantação, dormiu, cochilou, deu uma vacilada, aí veio outro e semeou o joio. Quando estes que cuidavam da horta despertaram e perceberam, eles notaram que na medida em que o joio crescia, que o trigo crescia, aparecia no meio do trigo o joio. E eles tiveram uma ideia: vamos arrancar o joio. Mas antes de executar, perguntaram para o dono da lavoura: olha, a gente tem condição ainda, a gente pode arrancar o joio, está nascendo junto com o trigo? E aí o dono da lavoura falou assim: olha, não pode. Porque se arrancarem o joio agora, corre o risco de arrancar junto o trigo. Então espere. E na hora da colheita, nós separaremos então o que é joio, será queimado, e o que é trigo vem do meu celeiro. A gente pensa: o que isso tem a ver? A questão é que o trigo e o joio, eles se assemelham muito até um certo período do crescimento da planta. Mas chega um determinado ponto, quando ele está já mais no ponto de ser colhido, aí a diferença entre joio e trigo fica mais
notório. Então você consegue arrancar o joio sem confundi-lo com o trigo, porque até pouco tempo antes haveria uma confusão, e aí poderia então arrancar um achando que era o outro. Onde a gente quer chegar? Durante um período, de certa forma, nós conseguíamos esconder o nosso lado joio. As nossas sombras ficavam ocultas. E chega um certo momento em que nós somos estimulados a retirar a própria máscara. E aí nós temos a nossa verdadeira identidade atual revelada. E é um momento de transição planetária, em que a gente às vezes olha os noticiários e pensa assim: mas não é possível, o mundo está pior. Não é que o mundo está pior, é que aqueles que são joio começam a se destacar, e aí são facilmente observados e constatados. E ao mesmo tempo, aqueles que são trigo, aqueles que têm ali, que merecerão um bom lugar depois da ceifa, depois do desencarne, vamos assim dizer, também começam a se destacar. Então há quase que um embate entre as forças do bem e as forças do mal. A grande questão é entender que dentro de todos nós há o lado sombra e há também o lado luz. Porque se só houver dentro de nós o lado luz, nós já somos espíritos puros. Nós não deveríamos estar aqui. A dificuldade é constatar as nossas fragilidades, suprimi-las e vencê-las. Como diria Jesus para Simão Pedro no livro Boa Nova: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Esse é o desafio. Observar as nossas fragilidades, porque é através delas que muitas vezes eu me comprometo perante o mundo, sim, mas principalmente perante a minha própria consciência. E Leon Denis vai observar algumas características da crise moral, que a crise moral não é uma crise dos animais, não é uma crise da natureza, é uma crise dos homens. E Leon Denis, já na sua época, vai fazer alguma análise que é claro que ela, infelizmente, digo novamente, continua atual. Vai nos dizer Leon Denis que a crise moral traz em si a embriaguez, a prostituição, os vícios dos mais diversos tipos. Leon Denis cita, já na sua época, a corrupção, que é algo lamentável, em que recursos que seriam destinados para escolas, para asilos, para abrigos, para instituições de caridade, para remédio para pessoas que morrem à mina nos hospitais, são simplesmente destinados para bolsos de indivíduos, para interesses mais diversos. Isso é um sinal de crise moral que nós atravessamos. A indiferença. Porque a indiferença, ele é um problema silencioso. Porque o indiferente, ele não avisa que é indiferente. Ele simplesmente não faz nada diante daquilo que atinge o outro e que não lhe atinge. Então, por exemplo, eu não sou homossexual. Então, o que eu tenho a ver com o problema do homossexual que enfrenta na sociedade? Eu não sou índio. Então, o que eu tenho a ver com o problema que o índio enfrenta? Eu só importo com aquilo que me agride. Aí eu revido. Mas se o problema não é comigo, aí eu sou indiferente. O que eu tenho a ver
com a dor que os meus amigos africanos passam. Eles moram na África, eu moro no Brasil. Mas como diz muito bem essa instituição, fraternidade sem fronteiras. Porque eu quero acreditar que o mundo feliz, nós não teremos mais barreiras entre os povos. Vai ser indiferente se a pessoa mora em Catalão, se mora em Berlândia, eu preciso ajudar porque ele é um irmão meu. Se ele mora na África, na Europa, nos Estados Unidos, isso pouco importa, isso é apenas uma questão de documento. É um irmão. Nós vivemos uma sociedade, e aí, a do Brasil, por exemplo, segundo alguns rankings, talvez seja a que mais mata homossexuais no mundo. Vê se tem condição. Aí a pessoa pensa, mas é porque. Mas também morrem heterossexuais. É verdade. Mas nenhum heterossexual é morto porque é heterossexual. Ah, não, eu vou te matar porque você é heterossexual. Agora, homossexuais morrem porque são homossexuais. São agredidos. A pessoa está caminhando na rua, um casal, homem com homem, mulher com mulher de mãos dadas, o outro passa, olha, mas não admito. Eu vou lhe agredir. Isso é um indício de uma crise moral gravíssima. Gravíssima. É a falta de empatia. É a falta de respeito. Quem diz assim, eu tenho que tolerar. Não, você tem que tolerar o homossexual, você tem que respeitar. Porque quando eu uso o termo tolerar, eu estou parecendo diante de uma coisa que é um crime e eu preciso tolerar. Eu preciso simplesmente respeitar e amar. Então, meus amigos, a gente precisa observar quando Kardec vai tratar sobre a questão da avareza, como sendo um dos principais problemas que nós enfrentaremos do outro lado, o apego aos bens terrenos. Hoje, muitas vezes, nós preferimos o bem do que a vida. Nós perdemos a vida para defender o bem. E aí vinculamos a isso questões as mais complicadas, como por exemplo, a questão não da justiça, porque a justiça tem que ser feita, mas do justiçamento, que é o desejo de vingança que nos remete a uma época muito antes de Jesus. No estabelecimento em que eu trabalho, junto com uma equipe de amigos, nós implantamos lá uma geladeira solidária. A geladeira fica 24 horas à disposição da comunidade, de modo que as pessoas que têm condições de doar, elas vão lá. É lógico que tem ali aquelas comidas que podem e não podem ser colocadas, todas no adesivo, e colocam alimentos. E aqueles que não podem ter o alimento, não podem comprar, eles vão até a geladeira e retiram o alimento. E obviamente, toda a ajuda que a gente vai fazer não é fácil. Temos muitos desafios. E quando a geladeira estava com mais ou menos 20 dias de uso, nós chegamos para trabalhar e o pessoal notou que tinha alguma coisa errada na geladeira. Aí me chamaram, eu olhei daqui, eu olhei dali, minha geladeira não está funcionando. Aí quando eu olhei atrás da geladeira, naquela madrugada alguém precisou do motor da geladeira. Foram lá e arrancaram o motor da geladeira. Meu Deus do céu, né? E aí, fica uma situação difícil. E já começaram a vir, né, os moradores em situação de rua, e eles vendo aquela cena que muita gente aproximou para ver o que tinha acontecido. Aí um deles me chamou e falou assim, William, você sabe quem foi que pegou? Eu falei, não, rapaz, não sei não, mas tem uma câmera aqui em cima, eu acho que vai ser muito difícil descobrir, não. Não, então assim que você descobrir, você me avisa. Eu falei, não, tudo bem. E eu, assim que tive um tempo, no dia seguinte, fui pegar os arquivos, e aí vi lá um rapaz, né? Parou a bicicletinha, foi lá, deu uma puxadinha no motor, arrancou, pôs na bicicleta, foi embora. E no dia seguinte, aí eu pensei, mas eu acho que não vou passar essa filmagem para o rapaz, porque eu acho que não pega bem, né? Mostrou a cara do rapaz lá, não vai adiantar nada, uma hora dessa.
E nisso, o indivíduo que tinha me pedido a informação de quem era o ladrão, chegou e me chamou. Ele falou assim: olha, descobriu quem é? Eu falei: ó, rapaz, nessa hora eu tive que mentir, né? Aí nessa mentira tem hora que vale, gente, tem hora que pode. Eu falei: rapaz, ainda não, mas sim, curiosidade, você quer saber tanto? Por quê? Ele falou: nem te conto. Eu quero saber quem foi, porque eu quero ir atrás dele, mas eu vou espremer todos os ossos do corpo dele, mas não vai sobrar um para contar a história. E ele ia falando, ele ia descrevendo o que ele ia fazer com o ladrão. Eu ia ouvindo aquilo. Ele falou assim: mas eu volto aqui amanhã, e aí você vai me falar quem foi. Eu falei: meu Deus do céu. Aí nisso, um amigo meu estava ao meu lado ouvindo a conversa e falou assim: mas você sabe quem foi, você está com o filmar no seu aparelho telefônico? Eu falei: sim, eu estou aqui com o filmar. Ele falou: você não vai entregar para ele, não? Eu falei: de jeito nenhum. Ele falou: mas por que não? Eu falei: por quê? Aí o que acontecer a partir daqui, eu sou co-responsável, porque agora eu sei o que ele vai fazer. Ele falou: mas e daí? Olha, deixa que eles se resolvam para lá. Quem mandou o outro roubar o motor da geladeira? Agora ele que paga pelo que fez. Aí a vida vale um motor de geladeira. Não me assustaria se esse meu amigo não fosse cristão. Não vou falar de qual denominação. Se essa solução tivesse vinda de um ateu, eu ficaria tranquilo, eu não conheço Jesus. Mas ela vem de alguém que tem como guia, no caso dele, Salvador, alguém condenado à pena de morte. Crise moral. Então, meus amigos, é necessário refletir e olhar para dentro de nós, se as soluções que eu apresento para os problemas da vida, se elas estão vinculadas ao ensino de Jesus ou não. Um outro problema muito palpitante da sociedade é a questão do aborto. Mas se eu tiver o filho, a minha carreira, ela terá fim. Eu vou interromper a minha carreira por um período. Então eu prefiro sacrificar uma vida, um coração que pulsa dentro de mim, do que levar aquela gestação até o fim e deixar que aquele ser indefeso nasça. Se eu não tenho condições de criar, de educar, outros estão na fila de espera para adotar crianças que querem. Então, a defesa, a luta pelo aborto, ela denota também um aspecto da crise moral grave. Nós estamos no mês de setembro, em que comemoramos a valorização da vida, a luta, o combate ao suicídio, a prevenção ao suicídio, que é outra solução que apontam para a crise moral. E tem o suicídio agora, que é o suicídio assistido, que é a eutanásia. Algo glamourizado. Não, mas aí você vai ser assistido por uma equipe médica, vai ter uma morte boa. Mas fique tranquilo, você deita numa maca, eles vêm, colocam uma musiquinha, sua família vem, se despede, e você vai ter uma morte tranquila. Suicídio. Tem um filme que eu assisti, mas eu fiquei revoltado, assim, o filme chama Como Eu Era Antes de Você. Para quem não assistiu, hoje eu vou contar, o rapaz morre no final. Eu gosto da spoiler, que é para evitar o que eu passei. Porque eu fiquei o filme inteiro pensando assim: ele vai desistir. Não, depois de um enredo desse aqui, a vida dele parecia encontrar sentido, parecia encontrar a felicidade ao lado de uma pessoa querida, um amor mútuo. Ainda assim ele vai lá e faz a eutanásia. Meu Deus do céu, crise moral. E Leon Denis, na referida obra, ele vai apontar agora as causas. E vai dizer Denis, é claro que aqui ele faz questão de destacar que não são as únicas, nós poderíamos acrescentar várias outras, mas ele vai dizer que uma das causas é o contágio do meio. Mas como assim? Allan Kardec nos traz muitos espíritos.
que muitas vezes nós reencarnamos no meio para provar, que é uma prova para nós, as virtudes que nós precisamos conquistar. Então, quem teve problema com álcool, às vezes reencarna em meio de alcoólatras. Quem tinha problemas com furto, com roubo, nasce no meio em que aquilo, às vezes, é até mais fácil dele fazer, para testar a sua força em resistir o mal. Então, o meio, ele exerce influência? Sim, mas o meio não determina. Porque se eu digo que o meio determina o que eu serei, eu estou ignorando o livre-arbítrio. O meio influencia, mas não determina. Eu terei mais dificuldades, mas se eu venço naquele meio até então prejudicial, os meus méritos são muito maiores. Por exemplo, eu nasci numa família em que meu pai torce Fluminense, aí eu torço para o Vasco. Isso é que é evolução. Não, isso é que é progresso. Você nascer no meio para torcer para o Fluminense e torce para o Vasco. Meu pai influenciou? Sim. Determinou? Não. Meu filho já foi influenciado e determinado, já é vascaíno, graças a Deus. Nesse ponto eu consegui influenciá-lo. Falando então de pai e filho, Leon Denis vai colocar agora um outro ponto como sendo uma causa da crise moral que nós vivemos, e essa, ele assim, quase que resume tudo nela: mau exemplo dado pelos pais desde a infância. No caso do Vasco é um bom exemplo, só para deixar claro. Denis coloca então que o mau exemplo está na raiz das causas da crise moral que nós vivenciamos. Faz sentido. Uma outra coisa que ele coloca vinculada à família, que é a falta de firmeza dos pais para com os filhos. É atual ou não é? Sobretudo na atualidade, em que muitas vezes a gente tenta compensar a nossa falta de presença com o presente. Não, já que eu não posso estar presente, eu dou um presente para compensar. William, mas que presente é esse? É um material? Não. O presente do sim em excesso. Sim, sim, sim. Posso? Pode. Tadinho. Se eu falar que não pode, eu quase não fico junto com ele. Aí se eu falar que não pode, aí ele fica triste. E a gente vai deixando ele acostumado só com os sims da vida nesse período. Mas chega um momento em que a vida lhe dará vários nãos. E como ele estará preparado para esses momentos? Recentemente, com a minha filha, tive uma experiência. Nós limitamos o uso do telefone dela. A partir de hoje, vai poder ficar de tal hora até o horário. Gente, tem um aplicativo para isso que o negócio é mágico, você não acredita. Ela está mexendo no telefone e fala assim: seu horário acabou. Peça para seus pais para você poder ficar mais. Isso é fantástico, assim, você limita tanta hora que ela pode começar, a hora que acabar, o período que ela pode ficar durante o dia, se 1 hora, 2 horas, já acabou, acabou. E aí, quando eu estabeleci essa regra lá em casa, meus amigos, eu pensei que ia ter uma tragédia lá em casa. 8 anos ela tem. Fui deixá-la na escola, fui dar um beijinho no papai, porque lá em casa, um beijinho no rosto é indegociável. É imposição mesmo. Meu filho tem 15 anos, até hoje eu vou levá-lo na escola, beijinho no papai. Aí agora ele vai a pé para a escola, que é para não levar mais. Meu filho, eu vou te levar na escola. Não, papai, eu vou a pé, meu filho, mas está muito frio, está 5 graus. Eu vou a pé, não me preocupe, eu nem sinto frio mais. Porque se eu levar, chegou na porta, beijinho no rosto, aí ele vai para a escola. A minha filha falou: não vou dar beijinho. Eu falei: vai dar beijinho, claro que vai, não vou dar. Eu falei: vai, não vou, vai. Eu falei: vai. E deu beijinho. Eu mesmo, eu não gosto de você não. Eu falei: não tem problema. Eu te entendo. E deu beijinho e saiu pisando alto, foi para a escola. Aí deu a hora de eu buscá-la mais tarde. Eu falei: meu Deus, como que ela vai estar? De repente a minha filha sorridente, alegre: oi papai, tudo bem? Boa tarde.
Será que ela está incorporada? Será que é bezerra de Menezes que está ali? Porque eu deixei aqui um espírito quase umbralino, agora volta aqui, está essa criatura iluminada. Ela superou. Em 5 horas, ela talvez, eu expliquei antes, quando eu estabeleci o limite, que era para o bem dela, para ela poder estudar mais, brincar com coisas manuais, colorir, escrever história, assistir televisão, foi tudo muito bem explicado. Então, eu creio que nessas 5 horas ela caiu a ficha, viu que aquilo era para o bem dela, e como disse Jesus, né, das criancinhas que não guardam rancor por muito tempo, diferente de nós, ela, 5 horas depois, já estava de bem comigo, e entendeu de fato que aquilo era em seu benefício. E hoje, de vez em quando, acaba o período dela, ela vira, por favorzinho, só mais 10 minutinhos. Então tudo bem, vem, aí a gente vai no telefone nosso e libera mais 10 minutos para ela, igual no Lan House antigamente, vocês lembram? Você compra a hora, é desse jeito lá em casa agora. Isso é igual a injeção que a gente toma. Na hora dói, fica dolorido alguns minutos, algumas horas, mas depois você nem lembra da injeção mais, e é quem te fez um bem. Então a firmeza dos pais tem um preço quando se usa dela, mas depois aquilo se dilui, e lá na frente os nossos filhos nos agradecerão no momento em que fomos firmes, como eu e como vocês agradecem hoje a firmeza dos pais para conosco, quando na nossa rebeldia nós achávamos que eles estavam errados e nós estávamos certos. Leon Denis coloca mais uma outra questão relacionada aos pais, que é a falta de educação dentro da família. Aqui não fala mais de exemplo nem de firmeza, mas de educação, que nós quase sempre transferimos apenas para a escola esse papel que também compete aos pais fazerem. Leon Denis coloca um outro ponto, que é a ignorância sobre si mesmo. O indivíduo que não se conhece está mais fadado a desviar-se moralmente. Por isso, Santo Agostinho coloca na questão 919a, depois de Kardec perguntar qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir às atrações do mal. É quase assim, a gente poderia mudar a pergunta: qual é o meio prático e eficaz que tem o homem de vencer a crise moral? Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. E depois vem Santo Agostinho na 919a, detalhando o que ele fazia, que ele tem a força do exemplo e não apenas da teoria, detalhando o que ele fazia para que nós agora reflitamos e façamos como ele, que é o processo de análise diária da própria consciência, dos momentos em que nós falhamos e, ao detectá-los, ter forças para não repetir o erro, e dos momentos em que nós acertamos, para que eles possam ser repetidos outras e outras vezes. Denis vai colocar também que um dos problemas para a crise moral, uma das causas, pode se encontrar na falta de noção agora do conhecimento das leis que regem a nossa vida. Então, além de se conhecer, eu preciso conhecer aquilo que me rege, as leis divinas. Denis coloca com clareza que o homem que não sabe para onde vai, o homem que caminha sem esperança, como dito aqui no início, ele se assemelha a uma folha seca que percorre o caminho de acordo com o vento. Então é quando nós somos suscetíveis a qualquer opinião, a qualquer influência, a qualquer tipo de sugestão, boa ou ruim, porque não temos firmeza, não temos noção de onde queremos e onde precisamos chegar. Se eu sei qual é o meu objetivo, aí eu encontro forças para superar os obstáculos a fim de chegar lá. Então Denis vai tratar dessas questões, repito, não são as únicas, e ele coloca em seguida quase que uma fala do Chapolin Colorado: e agora quem poderá nos defender? Ele pergunta: a religião dogmática, que naquela época, assim como muitas vezes hoje, ignora a ciência, em que o homem um pouco mais lúcido, um pouco mais racional e um pouco mais exigente
rejeita as teorias da religião, bestas dogmáticas, que num livro chamado Cristianismo e Espiritismo, ele utiliza-se de um termo mais forte, mais duro, considerando essas religiões dogmáticas como religiões caducas. Ele fala que não, o homem não pode encontrar nelas as soluções, as respostas para superar em si a crise moral. Seria então na ciência, mas ele faz críticas também à ciência, que muitas vezes estuda apenas aquilo que nós podemos palpar, pegar, sentir, ignorando todo o aspecto e o arcabouço espiritual que estamos inseridos. E aí é que ele coloca então como grande auxiliar nessa nossa caminhada o Espiritismo, que vem esclarecer as nossas inteligências sedentas de conhecimento, que vem se assemelhar a uma fonte de água límpida para aquele que caminha muitas horas no deserto, e que encontrando-a, nós ficamos agora abastecidos e reanimados, para entender que isso por si só não resolve os meus problemas, mas me dá uma força diferente, para que em contato com eles eu consiga superá-los gradativamente, paulatinamente. E esse termo paulatinamente se refere obviamente ao apóstolo Paulo, que ele, Paulo, num dado momento, já um grande divulgador do Evangelho, disse que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu ainda não quero, esse eu ainda faço, demonstrando para todos nós que vivemos intimamente uma luta, que vivemos intimamente um combate, que ele disse ser um bom combate, de nos despir do homem velho para nos revestir do homem novo. Leão Denis, no mesmo capítulo, vai nos dizer que vivemos uma batalha entre o passado que não quer morrer e o futuro que insiste em nascer para a vida. E no meio estamos nós. Mas o passado não está fora, está dentro. E muitas vezes se manifesta em mim, no hoje, no presente. E eu já consigo vislumbrar o futuro, daquilo que eu quero ser. Que quando eu olho para um Chico Xavier da vida, qual de nós não pensamos, puxa, eu estou longe, mas eu quero ser um dia igual ao Chico. Mas será que a gente está disposto a abrir mão de tudo que ele abriu? Quando assistimos o Divaldo no cinema, a gente pensa, poxa, né? O Divaldo me inspira, mas será que eu estou disposto a passar pelo que o Divaldo passou? Então é imprescindível que nós reflitamos e entendamos que dentro de nós há esse conflito, que não será fácil superá-lo, mas a única maneira de vencer as chagas colocadas por Allan Kardec, que travam o progresso da humanidade, portanto nosso, que é o orgulho, que são o orgulho e o egoísmo, é preenchê-los com aquilo que se opõe a eles, que é a humildade e o altruísmo. Não dá para acordar de manhã cedo e falar assim, hoje eu vou deixar de ser egoísta. E aí? Hoje eu vou deixar de ser orgulhoso. Como é que vai ser isso? Porque o mal por si só não tem existência própria. O mal é a ausência do bem. Para eu preencher o mal que há em mim, eu preciso fazer o bem. Para que eu vença o egoísmo que há em mim, eu preciso ter atitudes altruístas. Eu preciso ter atitudes de abnegação. Então é desta forma, preenchendo essas lacunas, preenchendo esses vazios que existem dentro de nós, que nós caminharemos para um dia, quem sabe, né? Chegaremos sim, mas o quanto antes, a ser um espírito de fato, que não terá mais dentro dele
resquícios da crise moral que ora habita dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Leon Denis vai dizer num discurso que ele fez no Congresso de 1925, portanto 35 anos depois da morte, mas ainda assim, há um bom tempo, 84 anos antes do que estamos, há algo que também se encontra atual. E aqui ele vai enaltecer o papel do Espiritismo para nos auxiliar a atravessar momentos como esses. Vai dizer Leon Denis: nesses tempos inquietantes em que vivemos, no momento em que tantas coisas perecem, o Espiritismo tornou-se um dos últimos refúgios, uma suprema consolação, um foco de luz para todos aqueles que procuram e que sofrem. As forças invisíveis estão trabalhando e nenhuma força humana será capaz de deter sua ação. Portanto, confiemos no mais alto, confiemos em Deus, nos benfeitores, que apesar das nossas fragilidades humanas, não apenas nos auxiliam, mas apostam todas as fichas em nós, porque se estamos encarnados num momento grave, e se Deus é perfeito, precisamos admitir que Deus acertou nos colocando aqui, neste momento, não apenas para fazer número, não apenas para preencher espaço, mas para que possamos fazer a diferença. Eu encerro com uma frase que eu gosto muito, de uma música que eu adoro, em que Lenine diz que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Aproveitemos a raridade que é viver a oportunidade da encarnação para fazermos um pouco mais por um mundo melhor. Muita paz a todos.